áreas. Dito isso, por favor, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Nós estamos começando uma série de mensagens hoje, aqui em nossa igreja, que será todo esse mês de novembro. E o título da nossa série é Separados. Por que separados? Porque o intuito desta série é nós olharmos para homens de Deus dos tempos passados, em que a Bíblia nos relata como foram os profetas, olhar para eles que foram homens separados por Deus para missões dadas pelo próprio Deus, e aprendemos algumas lições que são muito preciosas quando nós vemos o relato dos chamados desses profetas. Então, neste mês, nós veremos os chamados do profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel e profeta Daniel, neste primeiro bloco da nossa série. Então, meu pedido, meu convite a você é que você esteja sempre que possível na leitura desses profetas, acompanhe os textos bíblicos, medite naquilo que você vai ouvir, para que seja um momento de bênção e para que Deus fale conosco. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 6, nós leremos do verso 1 ao verso 8. Isaías, capítulo 6, verso 1 ao verso 8. Se você já achou, diga aí, achei. Se você está procurando o capítulo, o livro, fala, peraí. Esperaremos, não tem problema. Profeta Isaías provavelmente seja o livro que marca o meio da sua Bíblia, tá? De qualquer forma, se você não achar, tem aqui na tela. Isaías capítulo 6, do verso 1 até o verso 8, e nos diz assim a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Vamos orar mais uma vez? Pai, que nesse momento, Deus, seja a voz do Teu Espírito aos nossos corações, trazendo da Tua parte aquilo e a porção de que cada um de nós aqui precisa. Pai, pedimos a Tua bênção sobre nós nesse momento, sobre a nossa mente, sobre a nossa compreensão, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu arrisco a dizer a vocês que os livros, na verdade, dos profetas, talvez sejam os livros mais mal entendidos ou mal interpretados pela igreja hoje, na nossa atualidade. E talvez isso aconteça por 2 razões principais. A primeira delas é que o livro dos profetas é um livro difícil de ser lido. É um livro difícil de ser entendido. Porque você pega o livro e abre, por exemplo, como é o livro de Isaías, e do capítulo 1 ao capítulo 5, ele já traz um monte de conteúdo, várias profecias contra cidades que às vezes aparecem pouco em alguns momentos da Bíblia.
Então aparece trazendo profecia a Tiro e Sidom, a Edom, a Assíria, ao Egito, à região da Etiópia, vários lugares trazendo várias palavras. E quando nós pegamos, abrimos e começamos a ler, parece que a gente fica meio deslocado, sem entender muito bem o que está acontecendo. Então, para a leitura dos livros proféticos, é muito necessário que a gente esteja envolto pelo contexto, pela época, pelo momento em que o autor viveu, porque muitas das vezes nós vemos a profecia no livro, mas o antes da profecia e o depois, nós vamos encontrar em outros livros. Por exemplo, o profeta Isaías, o profeta Miqueias foram contemporâneos de época de vida, e o momento de vida que eles se encontram está pegando o segundo livro dos reis e o segundo livro das crônicas, por exemplo. Então, a consequência, o resultado das suas profecias, não estarão aqui no livro, na sua grande maioria, mas vão estar nos outros livros. Então, isso acaba bagunçando um pouco. E numa leitura um pouco mais simples, passando por cima, nós corremos o risco de perder a essência do texto, de perder a linha lógica que o texto traz para a gente. Por isso, de fato, é complicado ter contato e ler esses livros aqui. Confesso a vocês que é difícil fazer uma exposição também, né? Mas é Bíblia, a palavra de Deus para nós, precisamos ler. O segundo motivo talvez seja porque quando nós olhamos não para as profecias, não para os textos, mas para a figura do profeta, hoje, na igreja brasileira a qual a gente convive, meus irmãos, nós entramos em uma grande confusão de quem são os profetas. A falta de um conhecimento, a falta de um histórico do que é ser um profeta, entra nos nossos meios de forma que ser profeta tem vários significados que não necessariamente estão na Bíblia. Então, um dos significados da nossa igreja hoje, que acaba banalizando a figura do profeta, basicamente é entender que um profeta é aquele que adivinha coisas. Um profeta é aquele que faz uma fila no meio de uma igreja e começa a adivinhar o nome da pessoa, o nome da família da pessoa, e tudo mais, como se a figura de um profeta fosse a figura de um adivinho. Alguém que faz previsões do futuro, o que não é a ideia bíblica do que é ser um profeta. Talvez você se pergunte que tem alguns textos bíblicos que trazem a ideia de um profeta como um vidente. Existem essas palavras na Bíblia? Existem, de fato tem a ideia de um vidente. Mas toda vez que nós lemos a Bíblia, nós precisamos nos lembrar que nós não podemos cometer o famoso anacronismo bíblico. O que é isso? É você olhar para a Bíblia e ao ler a Bíblia, você querer interpretá-la com o conhecimento ou com a cabeça do mundo de hoje. Eu acho que eu já comentei com vocês, por exemplo, do relato de Josué no capítulo 10, quando Josué diz que o sol parou, né? E aí depois de um tempo, vem a ciência para dizer que o sol na verdade ele está parado, é a terra que anda e tal. Então nós olhamos para o texto como sendo um texto mentiroso? Não, mas meus irmãos, há tanto tempo atrás, nem se fazia ideia de que talvez tivesse um outro espaço, outros planetas e outras coisas que vão vindo com o conhecimento ao longo do tempo. Então, olhar para a palavra vidente e o profeta como um vidente, não significa que alguém com meio que um turbante na cabeça, passando a mão em cima de uma bola mágica, pensando, né, vou adivinhar o seu futuro, não sei o quê. Porque senão, meus irmãos, e com todo o respeito que é devido, nós vamos estar dizendo que os profetas são a mãe de Ná do tempo passado. E não é isso que a Bíblia traz para a gente. Tá? Então a ideia de um vidente, na Bíblia, é a ideia de alguém que por poderes que não são deles, falam coisas que são superiores. O que isso quer dizer? Que os profetas não poderiam ter o conhecimento de coisas que viriam a acontecer e de fato aconteceram por sua própria natureza. Mas eles de alguma forma viram
aquilo que iria acontecer. Como é que se dá essa visão? Não é necessariamente pelo olhar, mas pela palavra de Deus que vinha então a esses homens. Se você tem isso na sua cabeça, tire em nome de Jesus, porque um profeta não é um vidente. E essa confusão que entra nas nossas igrejas chegam ao cúmulo do ridículo e do absurdo de existirem cultos, eventos feitos por igrejas em torno de profetas, para que a glória de Deus se manifeste através do profeta. E como é que essa glória se manifesta? Eu fiquei treinando para não fazer parecer esse momento que eu estou menosprezando, mas não é essa a ideia, tá? Qual é a grande manifestação da glória de Deus? É o profeta Joãozinho, que ele adivinha o seu CPF. É a glória de Deus manifesta. E isso eu gostaria que fosse, mas não é brincadeira. No ano de 2019, foram feitas cruzadas pelo Brasil, com um profeta específico, que a manifestação do poder de Deus através dele era de adivinhar o CPF das pessoas. Agora, meus irmãos, olhando para toda a obra de Cristo na cruz, a redenção, o plano de Deus, você acha mesmo que Deus vai levantar homens com o dom de adivinhação, para que a glória dele se manifeste em adivinhar o CPF de alguém? A gente, no mínimo, ia estar dizendo que Deus não tem o que fazer em adivinhar CPF dos outros. E o mais triste disso é que anos depois foi feita toda uma ciência explicando como é que esses golpes eram feitos. Como sempre, eu vou trazer uma palavra de poder, uma adivinhação, uma profecia, e em troca dela você tem que vir e me dar uma oferta. Então tudo acaba voltando para aquele mesmo saco podre em volta de dinheiro que infelizmente acomete a nossa igreja brasileira. Então, essa não é a ideia dos profetas, não é isso que nós queremos ler nos profetas, nem ver na figura dos profetas, mas o olhar bíblico para aquele que é um profeta, nada mais é do que alguém que foi levantado por Deus, separado por Deus, para levar profecias que não eram inventadas e não eram previsões do futuro, mas eram manifestações da palavra de Deus para um povo específico. Seja para o seu povo, seja para povos adversários, é Deus levantando homens como intermediários da sua própria palavra. Principalmente porque antigamente eles não tinham ainda o acesso à Bíblia, a toda a revelação da palavra de Deus. Eles ainda viviam no sistema de tabernáculo, de separação, de sacerdotes que intermediavam a relação com Deus. Então um profeta nada mais é do que alguém levantado por Deus, com uma palavra, um juízo, um desígnio de Deus, e esse desígnio e palavra de Deus era passado a outros. Então, a marca dos profetas na Bíblia não é de homens que adivinham o futuro, mas homens que em vários momentos das suas vidas se levantaram para dizer: assim diz o Senhor, e é isso. Homens que falaram da parte de Deus, movidos pelo próprio Deus. Isso é um profeta na Bíblia, ok? Então, talvez você se pergunte, mas o que é que a gente tem a ver ou aprender com a figura dos profetas hoje para a nossa igreja? Meus irmãos, uma das vocações que nós temos como igreja reunida, como povo do Senhor, e que nós precisamos ter na nossa mente, é que assim como os profetas se levantavam para falar em nome do Senhor, nós, sendo igreja, povo do Senhor, nós ainda temos uma voz profética no mundo em que nós vivemos. Quando a igreja do Senhor Jesus está reunida, nós não só manifestamos o que é o corpo de Deus,
como aquilo que vem através de nós, também é uma voz profética. Porque uma vez que os profetas são aqueles que se levantam para falar em nome de Deus, e diziam o que Deus iria fazer, nós, Igreja de Jesus, temos essa voz profética, mas com uma diferença básica, que é crucial. Enquanto os profetas se levantavam e apontavam para frente, dizendo, assim diz o Senhor, hoje nós, como povo de Deus, abrimos as nossas Bíblias, nos levantamos onde nós estamos para dizer, assim disse já para nós o Senhor. E a palavra e a vontade dele é esta, apontando para a palavra de Deus. Então, apesar de parecer uma linha, doutrina, palavra meio neopentecostal, né, para a voz profética, que nos assusta um pouco, você pode reapelidar isso de outra voz, mas no fim das contas, nós de fato estamos falando de voz profética, porque você ser boca profética de Deus no mundo, não é você olhar para alguém, adivinhar os problemas, adivinhar o que vai acontecer e trazer algum juízo. Ser voz profética justamente é apontar para a pessoa do nosso Deus. O que é a nossa missão enquanto igreja e enquanto discípulo de Jesus. Quando Jesus diz para nós que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, e que nós devemos batizar, e que nós devemos ensinar e acompanhar, nós estamos olhando para todo um processo de nós gastarmos a nossa vida na vida de outras pessoas, para que enquanto a gente ande junto, a gente só esteja fazendo uma coisa, apontando para o nosso Deus, apontando para a pessoa de Jesus. Por isso essa é a vocação, entre outras, de uma igreja verdadeira, e também da nossa igreja. Então talvez você se pergunte, pastor, então nós temos um dom de profecia, um dom de sermos profetas, uma unção específica que vai parar sobre nós aqui, para sermos voz profética? E a resposta para isso é não. Não é. Então o que é que nós somos? Como é que nós seremos profetas? Sendo homens e mulheres fiéis ao Senhor, discípulos de Jesus, que se levantam e que são separados por Deus, para que em um mundo de trevas e de pecado, a gente diga, pessoas de todo canto, no mundo de trevas e de pecado que a gente vive, há milhares de anos atrás, brilhou uma luz, e o nome dessa luz é Jesus, e nós precisamos ir para Ele. Deu para entender? Mais ou menos, sim? Então, mais uma vez, o que eu quero reforçar para você é que não é a ideia de que nós estamos falando, ou que nós vamos pregar, e que nós vamos ter uma nova unção, e tal. Não é nada disso. Simplesmente é a constatação de que nós fomos levantados, e nós fomos separados por Deus, para sermos voz de Deus ao mundo em que a gente vive. Amém? Esse é o nosso objetivo e a nossa missão. Por isso, quando nós olhamos para os profetas, desse ponto de vista bíblico, saudável, teologicamente consistente, nós aprendemos lições muito importantes que esses homens, como sendo homens de Deus, como eu e vocês somos, também viveram experiências especiais que nos ensinam muita coisa. Assim como o próprio profeta Isaías. O Isaías foi um dos profetas mais proeminentes na história do Antigo Testamento. Como é que a gente mede isso? Pelo tempo em que ele passou neste ministério de ser profeta no Antigo Israel. Então você percebe isso pelo tempo e pelo tanto de escrita. Nós temos, por exemplo, um profeta que chamamos de profeta menor, que é o profeta Obadias. Você já leu o livro do profeta Obadias? Leia o livro do profeta Obadias, tá? Porque você vai ver que ele profetizou, e a sua profecia é registrada, na sua Bíblia pode ser que seja apenas uma página, em que nós nem separamos por capítulos, tem apenas versículos, porque foi um momento pequeno, um momento específico que Deus usou a vida dele para ser um profeta. Isaías não, ele passou um bom tempo e tem 40 e tantos capítulos que mostram isso
acontecendo. Então, em várias épocas, em vários momentos e para vários povos diferentes, Isaías profetizou e trouxe a mensagens de Deus que foram extremamente importantes. Inclusive, foi o profeta que mais falou sobre a vinda de Jesus. Um profeta messiânico, como chamamos. E o momento em que Deus chama Isaías e a reação que Isaías tem ao chamado de Deus, trazem para nós algumas lições muito importantes que eu quero compartilhar com você nessa noite. Você está a fim de aprender um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Então, nós vamos entender e aprender que nós somos impelidos por Deus quando, em primeiro lugar, nós passamos por crises. Olha o verso 1 comigo, por favor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Meus irmãos, quando Isaías começa o relato da sua profecia, trazendo para nós a data ou o período histórico em que isso aconteceu, ele não está fazendo por um simples acaso, por um simples detalhe de escrita, porque muitas outras profecias, Isaías não se preocupou em dizer quando foi que aconteceu, apenas para quem é que ela estava sendo destinada. Então essa é uma das exceções que Isaías chega para dizer e para deixar o relato para o seu povo e para nós, dizendo que ele foi chamado por Deus no ano em que morreu o rei Uzias. E a pergunta que a gente precisa se fazer é, afinal de contas, o que tem a ver o ano que morreu o rei Uzias com o chamado do profeta Isaías? Meus irmãos, chega um determinado momento em que você encontra nos livros dos reis, em que o reino de Israel, como sendo um único reino, tendo Deus como seu soberano governante, ele se divide e ele é transformado em reino do norte e em reino do sul. Judá foi uma capital, digamos assim, uma referência daquele que foi o reino do sul. E nesses reinos foram governados depois em que Salomão é eleito rei, depois Davi toma o seu trono, o seu lugar, por direito, na verdade, no trono, e outros reis vão sendo levantados ao longo da história, e você tem relatos de ótimos reis, e você tem relatos de péssimos reis. E a baliza que era usada para medir o que era um bom ou um mau rei, era o tanto em que ele foi obediente a Deus, e o tanto que ele fez pelo povo ao qual ele viveu. E o rei Uzias, no reino de Judá, talvez tenha sido o melhor rei que aquele povo teve durante muito tempo. Isso porque Uzias começa a reinar e viveu marcando aquele povo por pelo menos 52 anos. 52 anos de reinado. E você encontra, inclusive, o resumo de toda a sua vida e do seu reinado no segundo livro das Crônicas, no capítulo 26. Se você tiver curiosidade, dê uma olhada depois. Uzias assume o trono com 16 anos, reina por 52 anos naquele lugar, e depois ele é então acometido por uma lepra, por um pecado que ele cometeu. Deus permite que ele seja atingido por essa lepra, e Uzias vem então depois a morrer. Mas a questão maior é que entre a época em que ele peca e consequentemente caminha para a morte, houve um período, um tempo de espaço muito grande, em que Uzias foi marcado pela obediência ao Senhor. O seu reinado foi marcado por ser um rei que não só obedeceu a Deus, mas que cuidou do seu povo. Então esse tempo todo de reinado, no final, foi um problema, mas antes disso tudo, ele foi um ótimo rei. E na cabeça
do povo que viveu aquela época, eles não se preocuparam, talvez, em olhar para o reinado de Uzias apenas pelos últimos anos que ele viveu, mas se olhava com a lembrança de um rei que foi um ótimo rei, um rei de vitórias, um rei de prosperidade, um rei que cuidou do seu povo, um rei que abençoou a sua nação, e consequentemente um rei que foi muito bem sucedido. E o problema de quando nós temos pessoas que são muito bem sucedidas, é que quem vem depois tem uma cobrança muito grande. Talvez você se lembre da sua época de escola, aquele professor preferido que toda a classe tem, professor que a gente mais gosta, não é? Talvez você se lembre dele. Se o professor que você mais gosta, aquele que é o amigão da galera, um professor mais engraçado, um professor que não pega tanto no pé, que ensina com leveza, né? Um professor Alexandre da sua turma, você olha para ele com um olhar de identificação, e você gosta dele, você fica perto dele, e quando esse professor é substituído, a cobrança dele, do outro que vem, já é muito maior. Porque olhar para alguém que foi bom antes, já traz desconfiança daquele que vem depois, naturalmente. E o problema desse reinado, depois de Uzias, no ano em que ele morreu, é que ele foi sucedido pelos seus 2 filhos, começando pelo rei Jotão. E meus irmãos, esses 2 não conseguiram alcançar as glórias e os feitos que o seu pai Uzias tinha vivido. Então a época que Isaías se levanta e começa a profetizar, e marca que foi nesse momento em que Uzias morreu, ele não está só marcando uma data por marcar, mas ele está trazendo à nossa lembrança uma época que foi uma época de grande crise para o povo de Judá. Uma época de saudosismo, uma época de olhar com desconfiança para os reis, e uma época de não ver a mesma performance governamental nos outros. E isso causa naturalmente revoltas, isso causa afastamento, isso causa uma série de problemas, e todos os historiadores, teólogos, comentaristas entendem no todo da Bíblia que no reino de Judá essa foi uma das épocas de mais crise no meio do povo. Então, é nesse momento de crise que Isaías se levanta para dizer: enquanto a crise se instaura sobre nós, porque o bom rei que havia sobre nós morreu, foi o mesmo ano em que eu vi o Senhor assentado num alto trono e exaltado. É como Isaías está dizendo para o seu povo, para aqueles que estavam perto dele, que conviviam, para a turma que era a turma dele mesmo, para dizer: gente, seguinte, enquanto nós estamos chorando e vivendo o amargo de ficar lembrando do rei que já foi, de não ter quem seja igual, eu fui levado a ver o maior e soberano rei que existe em toda a terra. E esse rei é o próprio Deus. Todos também os comentaristas mais profundos do texto entram num consenso de dizer e explicar para nós que essa visão de Isaías não necessariamente tenha sido de um trono alto e exaltado como sendo necessariamente no céu, mas a visão que Isaías tem é de olhar para o trono como era o trono do próprio rei Uzias, e dizer que no trono em que havia habitado um grande rei, agora ele vê o próprio Deus como sendo o verdadeiro governante do seu povo, como sendo o verdadeiro governante do povo de Judá. Então esse é o pano de fundo de todo o chamado de Deus a Isaías, que faz com que Isaías se renda, se coloque à disposição de Deus, vivendo um turbilhão de crises, mas no meio dessa crise, ele é levado a encontrar o próprio Deus. Meus irmãos, se tem uma coisa que une todos nós aqui, é que cada um de nós constantemente passa por crises. Quem nunca passou por uma crise, levanta a mão. Não existe.
Porque as crises que vêm sobre as nossas vidas, elas são as crises mais diversas que existem. Pode ser uma crise financeira, que geralmente é o mais comum. Pode ser uma crise familiar, uma crise de casamento, uma crise de saúde física e mental, uma crise de trabalho em que você precise de um novo emprego, e tudo isso vai gerando crises e problemas, e vai mexendo com a nossa cabeça, e vai colocando uma pressão sobre nós, e vai trazendo uma série de outras consequências por conta da mesma crise. E a nossa tendência de todos nós, no momento de crise, é nós nos acovardarmos diante do que está vindo. E isso não é um juízo de ser bom ou ser ruim, certo ou errado. É só uma constatação, porque todos nós, na grande maioria das vezes, quando estamos diante de uma crise, nós ficamos com o pé atrás, porque isso, enfrentar as crises, significa ter que mexer em coisas que nós não queremos mexer. Uma família que está com problemas em casa quer de tudo, menos sentar numa mesa para resolver os seus problemas. Concordam comigo? Nós fugimos desses problemas. Alguém que está em crise financeira, a última coisa que ele quer fazer na sua vida é abrir o aplicativo do banco para ver o tamanho do rombo que está lá. A última coisa que nós queremos, talvez, é abrir a caixinha do correio, porque a gente sabe que vai ter um boleto esperando a gente, e a gente não vai querer ver aquele boleto tão cedo. Deixa o boleto guardado. Esconde esse negócio, porque eu não quero ter que enfrentar tudo isso. E meus irmãos, apesar disso ser algo natural, nós temos uma oportunidade incrível dada por Deus a nós, de em meio a momentos de crises que nós passamos, ou que os outros passam, nós nos encontrarmos com o nosso Deus. E podemos dizer também que em meio às crises que habitam a nossa vida, ainda que tudo esteja de perna para o ar, ainda que existam milhares de coisas sem explicação nenhuma, ainda assim, nós temos oportunidades de aprendizado. Primeiro, porque as crises revelam quanto nós somos pequenos diante dos problemas que vêm até nós. As crises mostram como nós somos incapazes de lidar com tantas coisas que estão perto de nós. E isso bate no nosso coração e nos afasta ainda mais da resolução desses problemas, porque nós nos vemos como incapazes, que muitas vezes nós somos, mas ainda assim, no meio dessas crises, é que aí nós vamos usar a oportunidade e a vocação que Deus nos deu, para chegar no meio da nossa casa, em meio a crises, e dizer, ainda que a gente não queira se arrumar agora, ainda que a gente não queira enfrentar tudo que está vindo por aí, ainda assim, um dia nós vimos o nosso Deus. Nós vimos o nosso Senhor Jesus, nós encontramos com o nosso Salvador, e porque eu vi o Deus que me salvou, eu sei que eu tenho condição de enfrentar essas crises. Porque, meus irmãos, entenda só, não é que nós vamos enfrentar as crises, os nossos problemas, simplesmente porque nós somos convertidos, porque só isso não basta. Mas aquilo que dá certeza e garantia para nós, é que quando nós passamos por crises, nós lembramos aquilo que nós cantamos hoje à noite, que nós temos promessas incomparáveis, de um Deus que criou os céus e a terra, e porque nós somos filhos amados desse Deus, é que nós nos levantamos em nome de Deus para dizer, precisamos pôr um ponto final nesse problema. E dizer, o meu casamento não tem solução, mas Deus arruma aquilo que não tem solução. A minha conta aparentemente é só um milagre, mas nós ainda servimos o Deus que faz milagres. De dizer que existem situações que nós não temos saídas, mas ainda assim o Deus que nós servimos, foi o mesmo Deus que diante de todo um mar, abriu no meio para o seu povo passar. Não é olhar para nós como portadores de
todas as soluções do mundo, mas é lembrar que um dia nós encontramos a um Deus que pode todas as coisas, e porque nós estamos perto dele, nós nos levantamos para dizer, em meio a todas as crises, assim disse o Senhor para mim, para nós como povo dele, e nós precisamos ouvir e seguir a voz de Deus. E então, meus irmãos, é por isso que nós somos impelidos nesse momento de crise. Porque a ideia de você ser impelido, basicamente é a ideia, na raiz da sua palavra, como um objeto que está exposto a um grande vento, e ele não se segura, ele não sai correndo, mas ele simplesmente é empurrado pelo vento. E é essa sensação que nós temos ao olhar para o profeta Isaías e para nós também, como sendo aqueles que quando estão alinhados com Deus, que um dia nos separou para sermos o seu povo, nós estamos como diante do vento do Espírito, que nós não sabemos de onde vem, nós não sabemos para onde vai, mas a gente sabe que ele está soprando, e se ele está soprando, nós vamos atrás, e quando nós vamos atrás, a própria palavra do Senhor já diz no livro de Atos, que os sinais da glória de Deus acompanham aqueles que temem ao Senhor. E é assim que nós vamos encontrando, nos momentos mais difíceis da nossa vida, as soluções, as saídas e as experiências com Deus. Meus irmãos, a nossa vida não é, e a nossa doutrina batista, e a nossa experiência de discípulos de Jesus, ela não pode ser apenas fundamentadas em experiências. Mas eu digo a você, que um discípulo fiel de Jesus Cristo, não consegue passar a sua vida, sem acumular experiências com Deus. Essas experiências, elas não dizem se nós vamos crer ou não. Mas essas experiências simplesmente trazem à nossa memória nos momentos de dificuldade, de crises, de problemas, de angústias que nós podemos passar pelas nossas crises. Porque o mesmo Deus que nós lemos na Bíblia, foi o mesmo Deus que atuou na nossa vida, foi o mesmo Deus que nos capacitou, e o mesmo Deus que continuou nos impelindo, nos levando, nos guiando durante a nossa vida. Nos momentos de crise, meu irmão, não se acovarde não, se apegue na fé, como diz a música, e que agora não sei se ela é uma música boa ou não, mas que é o segura na mão de Deus e vai. Lembra dessa música? Exatamente. Eu estou tentando lembrar de onde vem essa música, não lembro mais, e Deus me ajude que seja uma boa música, mas nos momentos de crise é isso, meus irmãos, nos apegarmos na mão de Deus e vamos para onde Ele nos leva, porque nós conhecemos e nós tivemos acesso ao Deus que nos chamou. Amém? Então nós somos impelidos quando passamos por crises, mas também nós somos impelidos por Deus quando nós reconhecemos quem nós somos. Olha o verso 5 ao verso 7 comigo, por favor, mais uma vez. Que diz assim, verso 5 ao verso 7, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Meus irmãos, talvez uma pergunta se levante também aqui no texto para nós, que é um pouco, em um primeiro momento, é um pouco difícil de nós entendermos, que é o próprio chamado do profeta está localizado muito depois que o seu livro começou. Quando Deus chama Jeremias, está no começo do seu texto. Quando Deus chama Ezequiel, está no começo do seu texto. Mas esse relato do chamado de Isaías, demorou 6 capítulos para o Isaías vir dizer que ele foi então encontrado
por Deus, só lá no capítulo 6. E apesar disso ser algo curioso, faz todo sentido quando nós lemos e estudamos na profundidade do texto de Isaías. Porque o capítulo 1 ao 5, Isaías está trazendo uma profecia sobre o seu próprio povo. Isaías não está falando sobre pessoas que ele não viu, pessoas que estão longe dele, pessoas que estão em outras realidades, mas ele está falando do seu próprio povo. Então, Isaías não se vê como parte isolada, mas ele se vê como um daqueles que está também recebendo a palavra do Senhor. E é por isso que depois de trazer do capítulo 1 ao final do capítulo 5, todas essas profecias e mostrar tudo aquilo que viria de juízo de Deus sobre o povo, é que Isaías para um pouco para dizer, pode vir a acontecer tudo isso é palavra de Deus, tudo isso é juízo de Deus, mas nós não estamos completamente condenados, por quê? Porque no meio de tudo isso que Deus está dizendo, eu ainda fui e vi o Senhor sentado nesse trono grande e celestial do próprio Deus. E o resultado e a conclusão de Isaías é objetivo. Diante da glória e da majestade de um Deus que é santo, diante de um bloco de 5 capítulos de profecia de um povo que é pecador, e esse que é parte do povo pecador, olha, enxerga e vê o Deus que é completamente santo, a conclusão de Isaías é simples: estou lascado agora. Como é que eu, impuro, do meio do povo impuro, vi a Deus e agora eu vou ficar tranquilo diante dessa nova visão, desse novo olhar que eu estou tendo agora? Percebem qual é a dinâmica do texto? Uma série de problemas, um povo problemático, uma pessoa do meio do povo problemático, vendo ao Deus que é o Deus soberano, salvador do seu povo e de toda aquela nação. Então, vendo e entendendo que Isaías ia ter um problema, a conclusão dele é completamente simples: eu sou um pecador. Talvez uma das coisas mais difíceis que nós tenhamos que conviver e que lidar, é que nós podemos ser as pessoas mais cheias de virtudes que você talvez mesmo conheça. Uma pessoa bondosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa trabalhadora, alguém que procura se relacionar da melhor forma com todo mundo, e isso acaba tirando de nós o olhar essencial de nós nos vermos e nos entendermos como sendo de fato quem nós somos, que é pecadores. Talvez seja por isso que Jesus já disse, aos fariseus, aos mestres da lei, de que é muito fácil nós acharmos o cisco que está no olho do outro, mas aquela trave que impede a gente de ver, essa aí a gente não viu não. O menor detalhe na vida do outro soa aos nossos olhos como algo grandioso, algo que precisa ser resolvido, algo que não dá para tolerar, enquanto os nossos próprios pecados, nós insistimos em conviver com eles, a gente deixa passar, porque afinal de contas a carne é fraca, afinal de contas eu não sou tão forte, afinal de contas foram as situações que se levantaram, não sou eu que sou pecador, e nós acabamos negligenciando essa nossa condição de sermos pecadores. E aí talvez você me pergunte, mas pastor, a ideia é que eu passe a vida toda me punindo porque eu sou um pecador? E não é necessariamente essa a ideia que nós temos, mas é ao contrário, porque o texto não acaba com Isaías reconhecendo o seu pecado e sendo pecador, apesar de ser completamente pecador. Mas continua mostrando que a partir do momento em que ele foi separado por Deus, para a obra de Deus, alcançado por Deus, assim como eu e você um dia fomos alcançados por Jesus,
separados por Jesus para sermos seu povo, também éramos e somos tão pecadores quanto Isaías. As histórias se confundem em entender que não acaba aqui, mas que é uma ação do próprio Deus em direção a nós, ser aquele que, ainda que sejamos pecadores, venha e purifique a nossa vida de todo pecado. É essa ideia que Isaías está trazendo, quando ele diz que o serafim veio trazendo uma brasa viva, veio trazendo um fogo até o próprio Isaías. E, meus irmãos, uma outra compreensão que nós precisamos ter quando nós vemos a ideia do fogo na Bíblia, porque fogo na Bíblia não é bagunça, fogo não é mover especial, fogo não é unção a ser derramada sobre alguém. Isso, na verdade, pode ser chamado de fogo, mas é chamado de fogo estranho, porque não vem da parte de Deus. O que significa esse fogo, então? Existem duas linhas, ou na verdade duas formas com que o fogo se manifesta, principalmente no Antigo Testamento. A primeira forma do fogo se manifestar é como sendo um juízo de Deus. É como sendo um meio de destruição que vai chegar a partir do juízo de Deus feito de alguém. Talvez uma das histórias que você se lembre do Antigo Testamento de fogo que caia do céu é Sodoma e Gomorra. É essa a ideia, o fogo que desce como uma destruição do juízo de Deus para a humanidade. Mas existe uma outra ideia, ou um outro significado do fogo, que também é a ideia da purificação. Principalmente no tempo do Antigo Testamento, um ouro que era refinado, que tinha valor, que era bonito, que era brilhante, ele só chegava naquela consistência se ele fosse passado pelo fogo. E esse processo era de tirar as impurezas, de tirar a sujeira, de tirar o resto de minério, tirar o que quer que seja do ouro, para que no final da passagem do fogo, saia apenas o ouro na sua forma mais pura. E é essa a ideia do que o Isaías está trazendo com o fogo que chega para tocar nos lábios. Não é o fogo do juízo de Deus, mas da purificação de Deus dada ao profeta, para que, sendo pecador, ele tenha condições de se levantar para dizer: assim diz o Senhor, porque é da parte de um Deus santo que me purificou, para que eu possa vir e trazer a vocês a palavra do Senhor. A diferença entre nós e Isaías nesse ponto é que não foi um fogo que passou sobre nós, mas o meio que Deus usou para que nós fôssemos também purificados e tivéssemos condição de sermos separados para anunciar a palavra do Senhor, foi o sangue de Cristo Jesus derramado por nós. Por isso que quando a Bíblia diz que nós fomos lavados pelo sangue, e na verdade, o próprio Isaías, no capítulo 1, ele nos diz que nós fomos lavados pelo sangue e saímos desse sangue alvos mais que a neve. De quem Isaías estava falando? Nós tudo aqui juntos. É a ideia de nós sermos limpos, nós sermos purificados, ainda que nós sejamos pecadores. Então, olhar para nós mesmos simplesmente com a condição de sermos pecadores é incompleto, porque não deixa de ser verdade, é muita verdade. Mas ainda que pecadores, a nossa identidade é de pecadores lavados pelo sangue de Jesus e agora que foram purificados para serem voz de Deus ao mundo. Essa é a sua condição, é a nossa condição. É reconhecer o nosso pecado para que a gente não viva longe de Deus, do Deus que nos purifica dos pecados, e assim a gente caminhar perto dEle, para que a gente não se esqueça que somos pecadores, que somos lavados e que nós temos uma missão a trazer para os outros. Meus irmãos, Deus, na sua infinita sabedoria, é sábio demais. Imagine só, se nós deixássemos de sermos pecadores. Isso seria bom? Seria, mas nós seríamos o povo mais arrogante que existe na face da terra. Nós seríamos o povo mais mesquinho que existiria na face da terra.
Porque a ideia seria que nós estaríamos em cima de um degrau, olhando para o resto do mundo e dizendo: nós somos muito melhores que vocês, nós os santos, e vocês, bando de pecadores. Nós estamos numa posição privilegiada. Vocês vão tudo de tobogã queimar no fogo no inferno. O problema é de vocês. Se nós fôssemos completamente santos, provavelmente essa seria a nossa reação. Mas Deus, na sua sabedoria, meus irmãos, ainda deixou que nós, que gostamos de usar a nossa vontade no reino de Deus, tivéssemos a mesma vontade para lutarmos contra o pecado. E isso faz com que quando nós nos deparamos com os outros pecadores, a gente não diga: eu não sou pecador e você é, mas a gente diga: eu sou tão pecador quanto você, e a única salvação para a minha vida chama-se Jesus, e eu quero trazer essa salvação para você também. E quando a gente faz isso, nós estamos exercendo a nossa voz profética no meio do povo. Reconhecer quem nós somos é muito mais do que olhar para nós mesmos com uma visão específica. Mas reconhecer quem nós somos é o que faz nós termos ainda mais vontade de pregar da palavra de Deus. Porque a mesma transformação que nós vivemos, nós podemos levar aos outros. O mesmo Deus que nós conhecemos, nós podemos anunciar para os outros. Você ter se convertido foi uma coisa boa? Sim, foi bom. Você gostou de verdade? É quase que comprovadamente científico. Nós não conseguimos ficar sem dizer aos outros aquilo que é bom. Se você for a um restaurante e ouvir qualquer pessoa falar sobre restaurante, e foi o melhor restaurante que você já comeu na vida, você vai chegar para dizer: a melhor comida do mundo é aquela, porque eu fui lá e é muito bom, e a gente usa aqueles 3 Bs da comida, né? O bom, bonito e barato, vale a pena, vai comer naquele lugar porque é muito bom. E todo aquele que falar de comida vai trazer na sua memória a melhor comida que você já comeu. Agora, se nós estamos falando de algo pequeno, que dá prazer para nós, como é que nós, povo de Deus, vamos ver pessoas que estão destinadas à perdição no inferno, e nós não vamos chegar para dizer assim: cara, você, moço, moça, senhor, senhora, criança, deixa eu te falar uma coisa: a melhor coisa que já aconteceu na minha vida foi eu ter encontrado meu Deus. E aí nós estamos mais uma vez apontando para o nosso Deus e dizendo: foi Ele que salvou, foi Ele que fez a obra, foi Ele que começou, é Ele quem nos purifica. Você precisa ir para Ele, pelo amor de Deus. E isso só chega para nós quando nós reconhecemos que nós somos todos grandes pecadores, mas que nós fomos alcançados pelo único, verdadeiro e santo e soberano e sábio e majestoso Deus. Meus irmãos, eu digo para você com a maior certeza do mundo: quando nós usarmos o nosso testemunho e nós nos identificarmos de fato como pessoas separadas por Deus, não há pessoa, pandemia, doença, movimento, tecnologia, qualquer coisa que seja no mundo que vá parar a expansão do reino de Deus. Não há. Mas seguimos. Então nós somos impelidos por Deus quando nós passamos pela crise, reconhecemos quem nós somos, mas também, em último lugar, quando nós nos colocamos à disposição. Olha o verso 8 comigo, mais uma vez. Verso 8 diz para nós: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Se tem uma outra coisa que traz uma pulga atrás da orelha nesse texto de Isaías, é que geralmente Deus não pergunta muito para quem Ele quer chamar, não. Deus não faz uma entrevista de seleção para dizer: não, você foi aprovado, agora você vai me servir. Deus simplesmente chama e a gente se rende a Ele. Foi assim com grandes homens de Deus, e é assim até hoje. Deus se manifesta, levantando homens e mulheres para servir, como pastores, missionários, missionárias, educadores e educadoras. Enfim, tudo isso é obra de Deus, mas de forma
engraçada talvez, Deus chega para Isaías para dizer, olha só, um povo completamente pecador, um pecador purificado, uma obra a ser feita, quem será que eu vou chamar para fazer isso? Quem será que eu vou levar no meu lugar? Não parece algo até meio irônico, meio estranho da gente ver? E quando eu olhei para isso aqui, meus irmãos, eu lembrei diretamente da minha esposa, e como ela está lá em cima, eu posso contar para vocês. Quando a gente vai dormir, por costume, a gente leva uma garrafinha de água para o quarto. E sempre sou eu que levo a garrafa, sempre sou eu que encho a garrafa, e a garrafa fica do meu lado da cama. E eu não sei porquê, quando a gente deita para dormir e ela tem sede, ela não vira para mim e fala assim, amor, pega água para mim. Ela simplesmente fala bem baixinho perto do meu ouvido, ai que sede. E eu fico ali, né? Com quem será que ela está falando? Ah, eu queria tanto uma aguinha, sabia? Falo, é mesmo. Ou quando eu esqueço a garrafa, ela vira para mim, nossa, seria bom ter água aqui, né? Fala, seria bom. E como para um bom entendedor meia palavra basta, é lógico que eu vou encher aí, pegar água, enfim, tudo mais. Mas é mais ou menos essa questão. Deus tratando com Isaías, dizendo assim, filho, está na sua cara o que eu quero que você faça. Quem é que será que eu vou chamar para fazer a obra que eu preciso fazer? E meus irmãos, se tem uma coisa que me chama a atenção, nesse final do texto, é que Deus certamente não se engana, não seria enganado e não seria passado para trás pelo profeta Isaías, de jeito nenhum. Mas ele abre essa posição de escolha, neste caso para Isaías, porque a resposta e a reação de Isaías fala muito sobre um exemplo que nós precisamos ter. Isaías olha para Deus, encontra a Deus, reconhece quem Ele é, vê tudo que está acontecendo no meio daquela crise, e eu tenho certeza absoluta que Deus permitiu essa resposta de Isaías, porque ensinou para aquele povo e ensina para nós hoje que é impossível, completamente impossível, que alguém tenha vivido uma experiência com Deus do jeito que Isaías viveu. E ao reconhecer uma necessidade que o próprio Deus está apontando, não queira ser o primeiro na fila para servir a Deus. O texto não conta, não está escrito em lugar nenhum, isso é coisa da minha cabeça. Eu fico imaginando como se os profetas estivessem todos juntos, reunidos em um único lugar, e Deus chamasse dizendo, eu preciso de alguém para me ajudar. Eu fico imaginando aqueles homens brigando para ir servir a Deus, mais ou menos quando a gente tenta entrar no metrô de manhãzinha, sabe? Aquela briga, aquele empurra-purra, aquele monte de gente, eu quero. E não como uma batata quente. A impressão que me dá, em muitos momentos, a começar pela minha vida, é que muitas vezes Deus levanta homens e mulheres, salva, redime, purifica, e ao mesmo tempo Deus deixa ao nosso olhar necessidades que nós precisamos ter, necessidades que têm a ver com o reino de Deus, e parece que essa responsabilidade de servir a Deus, ela vira como uma batata quente no meio do povo do próprio Deus, de Deus mostrando, eu preciso reconciliar o mundo, eu quero usar vocês como voz minha para as pessoas, eu quero que vocês ensinem da minha palavra, a missão de vocês é fazer discípulos, então olha só, tem o fulano que está ali do lado, e que você vê o fulano, você conhece, você vive com ele, e parece que Deus está soprando no seu ouvido que você precisa cuidar do fulano, e aí a gente joga a batata quente. Vem uma coisa que Deus precisa e a gente faz, comigo não está, vai passando no último que parar, tem um pastor na igreja, joga lá para ele, não dá para ele fugir. Tem um diácono na igreja, joga na mão dele, responsabilidade é dele. Não sei se é da sua época, ou se tinha aqui em São Paulo, imagino que sim. O Comigo morreu? Vocês conhecem esse negócio? O Comigo morreu? Não, né? Alguns conhecem, os mais jovens, coisa de jovem. Quando a gente ia brincar de pega-pega, ia brincar de esconde-esconde, não tirava 2 ou 1 ou para o ímpar, nada. Era o Comigo morreu. E qual que era o jogo, qual era a regra do jogo? Você tinha que ser o primeiro a falar comigo morreu e abaixar. O último que ficasse de pé era o que ficava vivo.
Consequentemente, era ele que tinha que pegar, era ele que tinha que procurar e tudo mais. Meus irmãos, infelizmente, na maioria das vezes, o relato das nossas vidas com Deus é o comigo morreu. Deus traz uma direção, comigo não é. Sai daqui, não é comigo. Teve um rapaz, uma vez que eu conheci, que ele chegou para dizer, né, para os pais dele, que ele foi chamado ao ministério pastoral, e ele sentiu esse chamado, essa vocação, e ele, né, ficou movido por aquilo, e decidiu deixar tudo para levar a vocação à frente, e ele foi se reunir com seus avós, no almoço, e disse assim, vó, eu deixei a faculdade e tal. A avó dele falou, ai credo, você vai fazer isso? Com o chamado de Deus na minha frente, ai credo, vou ter que fazer isso. E justamente o chamado de Isaías, meus irmãos, em outras palavras, vem trazer para nós essa realidade de que, enquanto ou quando nós temos um encontro tão verdadeiro, tão real, tão visível de quem é o nosso Deus, quando Ele pergunta para nós, quem é que eu vou enviar para fazer a minha vontade? Ele não precisa nem chamar por força, é a gente que precisa se voluntariar para dizer, sou eu, Deus. Eu sou reconhecido como filho teu. Eu sou reconhecido como servo teu. Eu sou visto como aquele que se rendeu aos teus pés. Aquele que se dobrou diante de Jesus. Então, se alguém precisa colaborar com o reino de Deus, sou eu. Me usa. E a ideia de Isaías é não só dizer, eu posso, como pedir para Deus, me envia para fazer o que o Senhor quer. Me envia para esse povo que é pecador. Me envia para esse povo que é duro de coração. Porque ainda que eles sejam assim, quando eu estiver lá eu posso dizer, gente, eu vi o Senhor sentado num alto trono de glória, Ele purificou a minha boca para eu falar da palavra dEle, e agora foi Ele que me mandou aqui para trazer uma mensagem para vocês. E meus irmãos, eu peço até perdão pela minha franqueza e a sinceridade do meu coração, mas se tem uma coisa que pelo menos esses quase 6 anos de ministério pastoral enquanto seminarista e pastor com os irmãos, se tem uma coisa que para mim é pior que um descrente, é um crente apático à vontade de Deus. Com muita sinceridade. Pior do que alguém que se recusa a crer em Cristo Jesus, é alguém que fala assim, não, eu creio, beleza. Tudo bem, mas Deus quer falar com você? Ah, não. A gente vê. Mas meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, Deus tem um plano, Deus tem feito coisas, Deus tem atuado na nossa igreja, Deus tem usado a nossa igreja para restauração de pessoas, vamos servir. Não, beleza, quando der eu vou. Aquele famoso dos nossos dias, né? Qualquer coisa me liga, qualquer coisa você me chama, qualquer coisa você me fala. Porque, meus irmãos, uma outra coisa que eu tenho aprendido, é que quando nós tratamos as coisas de Deus de forma relaxada, em público, significa que internamente, dentro do nosso coração, provavelmente a gente nem ligue mais para Deus. Quando nós fazemos questão de declarar para todo mundo que nós não estamos nem aí para a vontade de Deus, que nós não estamos nem aí para o nosso compromisso, que nós não estamos nem aí para aquilo que Deus quer fazer, é porque por dentro, meus irmãos, já foi. Talvez aquilo que nós vimos um dia como um encontro tenha sido só um vislumbre de longe, a gente precise voltar ao lugar desse encontro. E isso eu confesso a vocês, mais uma vez abrindo o confessionário do meu coração hoje, né? Que se tem uma das coisas que mais me irrita profundamente, é quando eu não olho para essa postura dos membros de uma igreja. E não estou falando da nossa igreja, Deus é minha testemunha. Mas quando nós olhamos pastores completamente alheios ao que Deus está fazendo. Essa semana passada eu fui levar uma palavra no encontro de pastores de uma associação determinada, e eu encontrei um rapaz lá, um pastor que eu conhecia há muito tempo. E meus irmãos, se tem uma coisa que para mim é muito difícil no ministério pastoral,
é saber que eu sou responsável pela minha própria demanda. Se você trabalha como autônomo, os irmãos que têm empresa, vocês sabem que sermos responsáveis pela nossa demanda de trabalho é algo extremamente difícil e requer uma responsabilidade gigantesca. Porque se a gente deixar de fazer, talvez demore para alguém vir cobrar. Mas ao mesmo tempo a gente deixa de produzir. E isso é um problema. E nas últimas 2 semanas eu tive um tempo mais frenético de agendas e tal, e vindas para a igreja, atendimentos até tarde, dentre outras coisas. E eu estava compartilhando com esse irmão, pastor, os trabalhos, dizendo, tem sido muito bom, minha igreja é ótima, um povo abençoado, e os trabalhos, e as ideias, e os projetos, e a nossa liderança tal. O pastor fez assim para mim: querido, você está trabalhando demais. Para. E a minha vontade era falar assim: meu irmão. Aí ele começou a trazer os problemas da igreja dele. Eu falei: meu irmão, para. Você está trabalhando de menos. Dá um gás, põe uma gasolina nesse tanque. Vamos embora. Vai para cima. Faz acontecer. Porque o que eu quero dizer a você é que esse tipo de pregação e esse tipo de mensagem que vem de Deus para nós, o objetivo não é que atinja você, não. O objetivo é que pegue todos nós. E o problema de pregar expositivamente é que enquanto eu estou estudando e escrevendo as coisas, Deus está dando um monte de tapa na minha cabeça. E então, quando eu penso que pior do que um descrente é um crente apático, pior do que alguém que se recusa a cumprir o chamado do ministério pastoral, é um pastor meia boca. Não tem a ver só com uma classe de pessoas de igreja. Tem a ver com todos aqueles que confessam Jesus como seu Salvador. Meus irmãos, nós precisamos ser intencionais na obra que o Senhor tem para nós. Nós precisamos ser intencionais em dobrar o nosso joelho em oração. Eu me lembro de tantas vezes que o pastor Isidro dizia aqui no púlpito que um dos maiores problemas que ele via na sua vida era de pessoas que deixam o resto para Deus. E parece que esse problema continua. E nós precisamos ser intencionais em testemunharmos da palavra de Deus. Nós precisamos ser intencionais em querer ver a transformação acontecer no nosso meio. E para isso acontecer, nós precisamos lembrar e voltar a buscar a ouvir a voz de Deus. Para que em todos os momentos em que for necessário, nós possamos nos levantar e dizer para o mundo inteiro: eu vi o Senhor. E porque eu o vi, Ele disse o seguinte: isso. Arrume a sua vida, transforme a sua vida, viva diferente, seja diferente. Mas para isso a gente precisa, meus irmãos, de forma propositiva, nos colocarmos à disposição do nosso Senhor. E entender que servir a Deus é um privilégio. Trazer pessoas para a igreja é um privilégio. Eu vou usar a mãe Nelita de exemplo, se a senhora me permite. Ontem no encontro das mulheres, já falei, Ontem no encontro das mulheres, a irmã Nelita trouxe uma amiga e ela estava com um sorriso de orelha a orelha, porque a amiga vizinha dela veio no encontro. É isso, sabe? Viver, desfrutar dessa alegria de ver pessoas se convertendo ao Senhor. Desfrutar da alegria de poder servir a Deus. E tudo isso é fruto de alguém que em algum momento da sua vida teve um encontro real com o nosso Senhor. Notícia ruim para a gente hoje: não dá para viver como crente apático. O próprio Jesus já disse que aquele galho que não está ligado na videira, ele não dá fruto, ele seca e o galho seco só serve para queimar. Notícia boa para nós essa noite: ainda que você esteja vivendo uma vida de fisicamente perto de Deus, mas espiritualmente distante dele, o mesmo Deus que encontrou Isaías faz questão de nos reencontrar em vários momentos. O mesmo Deus que olha e joga para nós e aponta com o seu juízo dizendo: você está vivendo uma vida meia boca comigo. É o mesmo Deus que quando acaba de falar estende as mãos para dizer: vamos recomeçar? Vamos de novo? Vamos voltar para o lugar do nosso encontro? Vamos voltar para o dia que você entendeu que Jesus salvou você? Vamos voltar para o dia que você entendeu que a morte de Jesus não foi um acidente,
mas foi um plano de Deus na sua vida. Vamos recomeçar, vamos de novo, vamos levantar. E às vezes é isso que a gente precisa, irmãos. Às vezes nós viveremos essas experiências com Deus como Isaías viveu, quando nós voltarmos ao lugar do nosso encontro com Ele, ouvirmos a voz dEle de novo, pedimos: Senhor, se mostra mais uma vez para mim. Deus, fala comigo mais uma vez. Alinha o meu coração com o teu coração. Traz os teus propósitos no meu coração. Derrama desse fogo, desse sangue do Senhor de purificação. Limpa os pecados que me impedem de ouvir a tua voz. Senhor, me ajuda a recomeçar de novo. Senhor, me ajuda a viver novas coisas. Me ajuda a ressignificar aquilo que eu chamo de ser crente. Eu me coloco à disposição do Senhor. E aí, meus irmãos, nós viveremos as grandes experiências que homens de Deus viveram com Deus. E por mais que essas experiências não estejam escritas num livro que chegou à nossa mão como palavra de Deus, elas vão estar para sempre marcadas no nosso coração e no coração daqueles que estão perto de nós, para que um dia, e entenda e se lembre que Deus usa todas as coisas para o seu bom propósito. É o que a Bíblia nos ensina. Vai chegar um dia em que a experiência de frieza que você pode estar vivendo vai ser um testemunho da parte de Deus, para que outros que estão vivendo em frieza voltem a estar perto do Senhor Jesus. Talvez você saia daqui hoje com um compromisso seu com Deus unicamente, de pensar: eu preciso viver melhor a minha vida com esse Deus. Vai ser a experiência e a decisão que Deus vai usar para que a sua família, os seus vizinhos, os seus amigos olhem para você e reconheçam que alguma coisa em você tem de diferente. E meus irmãos, quando isso acontecer, aí vai ser a coisa mais gostosa do mundo de você falar: gente, sabe o que é? É que eu vi ao Senhor. Eu vi ao Deus majestoso. Eu vi ao Deus glorioso. Ele purificou minha vida. E quando Ele perguntou: quem é que vai fazer minha obra? Eu já levantei e disse: sou eu mesmo, pelo amor de Deus me escolhe. E é por isso que nós estamos aqui hoje.